Shalom, irmãos. Hoje eu tenho um recado para a Igreja do Brasil, recado para a nação brasileira e um recado para o presidente da República. Recentemente, o presidente da República fez um discurso onde ele desabafa sobre um grupo de pessoas malignas que pensam que podem fazer algo contra a nação brasileira e principalmente se acham acima de Deus. Toda criatura que se coloca nessa posição de soberba extrema, a soberba precede a ruína. Essa é uma lei espiritual. E essas pessoas serão abatidas, os montes serão aplainados. Então não tem como lutar contra forças espirituais e se colocar acima de Deus. Quando alguém faz isso, acaba virando uma besta. E toda besta tende a comer capim, tende à loucura, tende à queda, à ruína completa e absoluta. Por quê? Deuteronômio 32, versículo 28. Porque são gente falta de conselhos e neles não há entendimento. Tomara eles fossem sábios, que isso entendessem e atentassem para o seu fim. Como pode ser que um só perseguisse 2.000 e 2 fizessem fugir 10.000? Se sua rocha os não vendera e o Senhor não os entregara. É assim que funciona. Basta um em nome de Deus para fazer fugir 1.000 e 2 em nome de Deus para criar sinergia e fazer correr 10.000. Nós estamos debaixo de um sol que brilha como o sol do meio-dia, um sol de justiça. Por que a sua rocha não é como a nossa rocha? A rocha de vocês é outra. Sendo até os nossos inimigos juízes disso. Porque a sua vinha é vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. Suas uvas são uvas de fel, cachos amargos têm. Vocês estão experimentando dinheiro de corrupção. Vocês estão experimentando o sabor amargo de tudo que vocês plantaram e colheram através da sua perversidade, corrupção, malignidade. O pecado de Sodoma e Gomorra não foi só a perversão sexual. O pecado de Sodoma e Gomorra foi não estender a mão à cidade que passava fome ao lado. Vocês não querem nem saber, vocês não estão preocupados com a nação brasileira que morre de fome, que morre de sede, as crianças sem educação sendo pervertidas nas escolas, a falta de medicamento nos hospitais, as mortes por violência, a morte dos nossos heróis, os policiais. E é isso que vocês vão colher, espinhos e abrolhos. Isso não é uma maldição. Não estou amaldiçoando ninguém, não estou praticando maledicência, estou falando de leis espirituais. Estou com boca de espada. O seu vinho é ardente veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. É isso que vocês estão bebendo. Não está isso encerrado comigo, selado nos meus tesouros? Aí diz o Senhor: minha é a vingança e a recompensa. Ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar, porque o Senhor fará justiça a seu povo, e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e não há fechado nem desamparado. Só até aqui. Capitão, deixa eu te falar uma coisa, Deus é contigo. Enquanto você confiar em suas próprias mãos, você vai continuar carregando um fardo pesado, como você transpareceu naquele discurso. A sua luta não é contra carne e nem sangue, mas é contra principados e potestades que oprimem a nação brasileira. Entenda que quando o povo estava cativo na Babilônia, Daniel orou, e aí sim, depois de 21 dias veio um anjo que ouviu, mas havia um principado que resistia. O senhor sabe muito bem que existem forças dentro e fora da nação agindo contra o seu governo, contra a implantação do governo do reino. Que o seu governo não são planos seus, são coisas que Deus colocou no seu coração para que fossem implantadas na nação brasileira. Que é atender exatamente à vontade do Pai, o órfão, a viúva, o estrangeiro. Todos nós somos estrangeiros nessa terra.
e há forças espirituais do mal agindo contra a nossa nação e contra os interesses do reino. A igreja precisa implantar o reino de Deus na terra. E nós agradecemos porque o Senhor não é o nosso pastor, o Senhor é o nosso presidente. Então, vamos continuar aqui. Uma coisa que eu queria denunciar: há centros operacionalizando feitiçaria contra o nosso presidente, contra a sua família, contra todas as forças do bem, assim como havia no passado contra outras forças. Por exemplo, Tancredo Neves, houve festa no Maranhão quando Tancredo Neves veio a falecer. Há muito tempo a feitiçaria funcionando. E eu quero denunciar aqui perante Deus e perante o mundo espiritual. Quero fazer uma denúncia a Deus para que a justiça venha a ser feita. Há numa praia no Brasil, por exemplo, não estou dizendo que seja só lá, há numa praia grande aqui no Brasil, uma grande mansão que é sustentada com dinheiro público, fazendo feitiçaria o tempo todo contra a nação brasileira. Existe um altar levantado a Baal, que não é o nosso Deus, para promover malignidade na nação, querendo mal contra o presidente, querendo que não seja implantado esse governo e que as benesses não cheguem ao Brasil. Eu denuncio mais ainda. Esse lugar, ele recebe dinheiro do governo brasileiro, sustentado pelo governo brasileiro. Por quê que é sustentado? Porque ele usa o disfarce de um ambiente onde é divulgada a cultura afro. E ali é feita muita feitiçaria contra o governo brasileiro, contra a nossa nação, contra cada um de nós que luta por uma implantação de um reino de justiça, bondade e misericórdia. Quanto à igreja precisa se posicionar como a rainha Esther, que chega perante ao rei, que estende o seu cetro e ela obtém o favor do rei. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos nos dedicar em buscar a face do Senhor e nos arrepender, nos converter dos nossos maus caminhos e parar de ficar ensimesmado dentro do templo. A gente tem que ir apregoar as boas novas. Porque que adianta a gente fazendo a nossa parte, buscando justiça e misericórdia, enquanto tem gente morrendo em cima de um lodo, em cima de um monte de pecado? Esse pessoal que está nas drogas, que está na corrupção, que está na bandidagem, que está assaltando, que é esposa de bandido, que é filho de bandido, que é mãe de bandido, esse pessoal vai votar no PSOL. Essa galera que está presa nas drogas vai votar em quem? No Moro? Vai votar em quem é do bem? Não, eles vão votar em bandido, em PCdoB, em Érica Cocai, nessa galera aí que defende aborto, que defende o fim da polícia militar. Eles vão votar nesse pessoal. E aí? A gente tem que falar para ele do amor de Jesus. É para fazer o quê? É amar os vossos inimigos, é orar por aqueles que vos perseguem. Esse é o mandamento do Senhor, é nisso que a gente precisa pensar, e a gente precisa estar em jejum e oração para que os decretos que foram lançados contra nós, assim como Mordecai ou Mardoqueu e Esther, jejuaram, oraram e neutralizaram todas essas forças malignas e a forca que estava preparada para o povo. Quem foi enforcado nela? Foi o próprio general que preparou a forca. E o que aconteceu com Mardoqueu? Ele foi honrado perante o povo. Então muita coisa, tem uma borboleta voando aqui. E o que aconteceu? Nós estamos num tempo de honra. Entenda o seguinte: o Bolsonaro, ele passou semeando anos e anos e anos. 28 anos de Congresso, até que ele viesse a ser presidente da República. A gente precisa entender que nós temos que semear, bater, e a porta se abrirá. Pedir e dar-se-vos-á, em boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Ou seja, chegou a medida, sacudida, recalcada,
ela tem que transbordar. Você não pode ficar com essa medida só para você. Você tem que abençoar o seu semelhante. Você tem que ter uma mente de abundância e não de escassez. Ah, mas eu só ganho um salário mínimo. Mas isso é abundância em relação à miséria. Você pode transbordar sobre o seu irmão. Ah, mas eu só tenho esse pão aqui. Mas você pode repartir o pão com o seu irmão. Isso é medida transbordante. É a medida quando transborda. Quando ajuda alguém, como o barco de Pedro que estava cheio e ele teve que chamar o barco do lado. Porque Deus abençoa aqueles que multiplicam os talentos. Entendeu? Servo bom, entra no gozo do Senhor. Agora aquele outro que enterrou o talento. Não, vou pegar esse pão, vou guardar só para mim aqui. O que houve? Servo mau. Parou para pensar nisso? Aquele menino que tinha 2 pães e 3 peixinhos, ele podia ter falado, não, está todo mundo com fome, vou ficar com o pão e o peixinho para mim. O que ele fez? Ele entregou para Jesus. Ainda toda a multidão, 5.000 homens comeram e ainda sobraram 12 cestos. Para quem? Para as 12 tribos. Então a gente precisa ter essa mentalidade de divulgação da palavra do Senhor. Outra coisa, presidente, capitão, não se importe com o tamanho de Golias, não se importe com o tamanho de Saul te tacando uma lança o tempo inteiro querendo te matar. Você sabe muito bem que você escapou da facada do Adélio e aquilo ali foi a mão de Deus. Então guarda isso da mesma forma que Davi tinha lá o dente do leão e do urso no bolso, numa sacolinha, né? Da mesma forma que ele carregou a espada de Golias e falou, não, isso aqui é a espada do Golias, isso aqui, né, é para lembrar e eu trazer à memória, como disse Jeremias, aquilo que me traz esperança, entendeu? Isso aqui é para trazer à memória as batalhas que eu venci, os livramentos que Deus me deu. Então você tem que ter essa mentalidade, o senhor presidente tem que ter essa mentalidade, meu capitão, tem que ter alegria no rosto, tem que ter um sorriso no rosto, não quero te ver abatido com essa cara aí não. Você é um apregoador de boas novas, é um apregoador de bom testemunho. Você tem trazido boas novas através do poder de Deus para a nossa nação. E adore e louve ao Senhor o tempo todo, como Davi fazia. Davi, ele pedia que Deus adestrasse suas mãos para a batalha e seus dedos para a guerra, ou seja, ele guerreava contra esses principados e potestades. Então, o tempo inteiro, pense em Filipenses 4:8. Nisso pensai, tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é algum louvor, tudo que é perfeito, tudo que vem do céu, tudo que vem do alto, é nisso que eu tenho que pensar. Eu entendo que a mídia tem feito um trabalho incansável, incessante, em tentar roubar a fé, roubar, matar e destruir, em querer se aliar ao mal para que o povo esmoreça e perca a sua fé. Então eles lançam medo, eles lançam pavor, são terroristas, o tempo inteiro espalhando o terror e o medo, encharcando as pessoas de cortisol, de adrenalina, de medo, dizendo que elas são pequeninas. Mas nós não somos. Assim como o servo do faraó chegou para o faraó e falou assim, olha, o povo é maior e mais numeroso do que nós, convém que a gente faça com que eles não tenham mais filhos, vamos lançar aí um controle de natalidade. Todo menino que morrer a gente mata, é isso que eles fazem. O inferno continua operando da mesma forma, promovendo aborto, querendo matar as nossas crianças. Eles são completamente previsíveis, mas nós somos maiores, mais fortes e mais numerosos. E ainda que a gente fosse menorzinho, um de nós bota para correr 1000. 2 de nós bota para correr 10.000, por quê? Porque Jesus é a nossa rocha, é o nosso Senhor, a nossa fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. A gente tem que entender que o profeta Elias, ele não pode se assustar com o grito da Jezabel de que vai nos matar e nos destruir. Ele correu, se escondeu debaixo de um zimbro, correu, se escondeu debaixo de uma caverna, mas aí Deus veio e falou o quê? Unge Jeú, rei da Síria, Azael, rei de Israel, e unge Elias, Eliseu, profeta, em seu lugar. Por que isso? Por que 3 espadas? Porque quem escapar da espada de Jeú não escapará da espada de Azael. Quem escapar da espada de Azael não escapará da espada de Eliseu. Desde quando Eliseu andava armado com espada? Então, quem escapou até agora
do Sérgio Moro, do STF, né? O pessoal escapa daqui, escapa dali. Vocês não escaparão da palavra profética, dos decretos de Deus pela boca do profeta, pela boca da igreja. Vocês não vão escapar. Você pode ser, quem tiver aí, pode ser o Gilmar Mendes, você pode ser o Jorge Soros, você pode ser o poderoso chefão, você pode ser alguém do cartel dos sóis, você pode ser qualquer um interessado no mal do Brasil. Você não vai escapar do poder de Deus, o Senhor nosso Deus. Essa espada vai passar e vai cortar o mal pela raiz. Presidente, eu quero lembrar o seu nome. O seu nome significa, Jair significa Iair, ou seja, aquele que esclarece, do hebraico, e no grego significa Jairo, Jairo, que é a versão grega para Jair, Iair, aquele que esclarece. Ou seja, é aquele que traz luz sobre as trevas, aquele que abre a caixa preta. É isso, é para isso que você está aí, essa é a identidade. Para isso que você recebeu o nome de Messias, que significa maciar, ou seja, ungido. Deus ungiu a sua cabeça. Você foi ungido com sangue, né, através de um bispo, para que você possa trazer luz. Porque Deus, ele trará tudo que está encoberto. Então, nada vai ficar encoberto, tudo vai vir à luz. E Michele, o que significa Michele? Michele vem de Micael. O que é essa palavra Micael? É uma pergunta. Quem é maior do que Deus? Então, sempre que você tiver dúvida da sua identidade, sempre que você tiver dúvida de qualquer coisa, você lembre-se de Emanuel, que é Deus conosco. E aí você olha para a sua mão esquerda, se você não estiver com a sua esposa, ou olha para a sua esposa, se você estiver com ela, e repita: quem é maior do que Deus? Ninguém é maior. Então cumpra a sua missão, continue trazendo patriotismo, identidade, não só para você, mas para o nosso país, patriotismo. Continue mostrando as cores da nossa bandeira, lembrando quem nós somos, o que temos e quem nós somos, esse povo forte, guerreiro. Nós somos mistura de todos os povos da terra, aqui é igual Atos 2. Homens misericordiosos, compassivos, de todas as nações da terra estão aqui no Brasil. Nós somos esse caldeirão de todas as nações. Aqui tem judeu, tem africano, tem asiático, tem japonês, tem americano, tem gente de todas as nações aqui. E aqui nós estamos aqui compassivos, pensando em amor, pensando em Jesus, pensando na maioria, pensando em acolher o pobre, o necessitado e a viúva. A palavra diz também: crede nos profetas e prosperareis. Muitos são os profetas que já falaram que o principado da corrupção ia ser abalado no Brasil. Muitos profetizaram esse tempo que está acontecendo agora. Profetizaram como assim de Jacobs, profetizou que o Senhor seria um Ciro sobre essa nação. A Stacy Campbell profetizou que o Brasil seria uma nação forte, que não pediria mais esmola, nós não seríamos mais paralíticos, nós iríamos andar com as nossas próprias pernas. E a profecia está aí, o principado da corrupção foi abalado. Então, tendo por base tantas profecias já cumpridas, é melhor obedecer do que sacrificar, presidente. Então, cumpra aquilo que os profetas estão falando. Mude a embaixada para Jerusalém. Entenda que Saul governou, manteve a coroa, mas Deus já não estava mais com ele. Então é melhor governar e tendo Deus. Eu não quero que o Senhor seja um Saul, quero que o Senhor seja um Davi, que quando alguém tira a coroa da sua cabeça, o Senhor fale: não retire de mim a alegria da salvação. Davi não estava preocupado com a coroa, com o trono, ele estava preocupado com a alegria da salvação. Então, como o Senhor disse, existem pessoas malignas que provavelmente não vão se converter, mas lute pela alegria da sua salvação, da sua família e de muitos.
implementando um reino de paz, justiça, bondade e misericórdia. Sansão também recebeu um ordenamento de Deus, coisas simples. Não toque no morto, não beba vinho. E ele desobedeceu. Não conte seu segredo, não deixe cortar o seu cabelo. Ele teve o cabelo cortado, perdeu suas forças. Então, presidente, cuidado com aquilo que você fala. Pense para quem você revela os seus segredos, para quem você conta de onde vem o seu poder e a sua força, para que o senhor não se enfraqueça. Cuidado com os seus segredos, cuidado com aquilo que o senhor fala. Não desobedeça para que o senhor não morra. Mantenha sigilo de para onde o senhor vai, de onde o senhor vem, quem irá com o senhor. Sua agenda não precisa ser tão divulgada, mantenha a sua segurança, cuidado com as pessoas que o cercam. É certo que Sansão venceu os filisteus. No último momento ele pediu forças a Deus e derrubou aquele templo sobre os filisteus, mas ele foi motivo de risada e chacota antes disso. Venceu os filisteus, mas ele pagou também com a própria vida. E nós não precisamos de um Messias que ofereça a sua vida, nós já temos o nosso Messias, que é Jesus Cristo. Um recado ao povo e à igreja brasileira também é o seguinte: ao pôr do sol desse domingo, dia 13 de outubro, inicia-se em Jerusalém, Israel, a festa de tabernáculos. O que é a festa de tabernáculos? As pessoas montam tendas nos seus quintais e se privam de luxos e benefícios para lembrar do tempo de escravidão no Egito. Então você abre a torneira na sua casa, tem água, você abre a sua despensa, tem comida, você acende ali o seu fogão, tem energia elétrica para ligar o seu fogão, o start, tem gás ali para você cozinhar a sua comida, tem despensa, tem luz para você ligar o micro-ondas, tem comida farta na geladeira, no mercado e dinheiro no seu bolso, liberdade para ir e vir, polícia na rua para te defender. Então nessa hora, olhe para quem está na escravidão do comunismo, olhe para a Venezuela e entenda que lá não tem comida, não tem água, não tem luz, as pessoas estão passando fome, estão fugindo de lá. E é para esse caminho que a gente ia. E Deus nos livrou desse Egito comunista. Deus nos livrou disso. Então, nesses próximos dias, viva como tabernáculos, louve, adore ao Senhor, dê graças e estenda a mão à cidade, sua irmã que está com fome. Não estou falando para ajudar outra nação somente. Estenda a mão ao seu vizinho, aquele que está próximo, o teu próximo, aquele que está caído à beira do caminho, precisando de socorro, de conforto, de uma palavra de amor e fé e esperança. Você é um apregoador de boas novas. Que o Espírito Santo venha soprar sobre a nação brasileira como está soprando nesse local. Que o Senhor venha soprar vida sobre esse vale de ossos secos, sobre esse país, sobre essa nação, sobre o Nordeste, que saia a resplandeça a luz, que aquele povo do Nordeste tenha dignidade, plantando e colhendo e tendo água abundante e vida, e nós sejamos um só país, sem divisões, sem olhar, um é do norte, aquele é norte. Não, nós somos todos brasileiros, nós somos índios, nós somos cafusos, nós somos mamelucos, nós somos negros, nós somos brancos, portugueses, europeus. Nós somos brasileiros. O presidente Jair Messias Bolsonaro continue colocando o Brasil acima de tudo, defendendo os interesses do Brasil acima de interesses espúrios de minorias. Esses homens que têm assolado a nossa nação, extorquido a nossa nação. E continue crendo no seu discurso de Deus acima de todos. O Senhor é Jair. O Senhor é aquele que esclarece, e aquele que esclarece a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Continue trazendo liberdade ao Brasil. E eu encerro esse vídeo com uma declaração do livro de sabedoria, Provérbio 16, verso 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Que o Senhor pese o espírito de cada um. Que o Senhor venha
mostrar a clareza e a luz daquilo que está no coração dele. Que ele dê a resposta com os seus lábios. Não importam os planos, as tramas que o STF esteja fazendo, o Congresso e o Senado. Não importam os planos. A resposta final vem da boca do Senhor. Gideão venceu 30 mil homens com 300 somente para garantir que a vitória não foi dele, foi do Senhor. Josafá teve uma vitória enquanto o povo adorava ao Senhor. Quando a cidade estava sitiada, 4 leprosos foram ao acampamento inimigo e eles escutaram esses leprosos, esses 3 ou 4 leprosos, como se fosse um exército marchando. E fugiram e deixaram todos os despojos. Esse é o nosso Deus. Ele derruba as muralhas de Jericó, não é com guerreiros, é com adoração. Então não importa quantos centros de feitiçaria estejam trabalhando contra a vontade do Senhor no Brasil. A resposta final vem dos lábios do Senhor, mas essa é uma guerra de tronos e a gente precisa levantar um trono de oração, intercessão, adoração, arrependimento e conversão na nação brasileira. Esse é o nosso recado para o presidente da República, para a igreja brasileira e para o povo brasileiro. E, senhor presidente, lembre-se de uma coisa. Quando o senhor venceu as eleições, o senhor não sabia, mas já estava ao vivo. E vocês oraram e nós vencemos. Mas a primeira palavra não veio da boca do presidente, mas da igreja, na pessoa do pastor Magno Malta, que orou por sabedoria. E eu me uno com a oração do Magno Malta para que lhe dê sabedoria para governar a nossa nação. E lembre-se que Davi, após ter o trono, ele continuou orando. Quando ele foi enfrentar os inimigos, ele orou e o Senhor deu vitória. No dia seguinte, ele poderia ter considerado a oração do dia anterior, mas não, ele orou de novo. Ele buscou a estola sacerdotal. Ele buscou a espada de Golias para lembrar das vitórias anteriores, mas ele lembrou-se de sacerdócio. Continue orando como o Senhor fez. O Senhor não é pastor, o Senhor não é padre, mas o Senhor é um servo do Deus Altíssimo. Continue orando, abençoando a nossa nação, recebendo a oração da igreja, nós oramos pelo Senhor. Continue ouvindo a voz dos profetas e obedecendo. E entenda que no dia seguinte, para uma outra batalha, são outros inimigos, são outras armas. E mesmo que o Senhor esteja em maioria, não confie na força do seu braço, na sua caneta compactor. Confie nas orações. Entenda que Jesus é o seu Salvador, que te dá a alegria da salvação, mas Ele, além disso, é o seu Senhor, Ele é o Curios, Ele é o soberano. Então ore de novo e pergunte, hoje o Senhor vai me dar vitória? O que o Senhor quer que eu faça? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele vai falar, se esconde embaixo da amoreira, porque aí eu vou passar. E quando você ouvir os meus carros e os cavalos, aí você vai contra o seu inimigo. Então não vá contra o seu inimigo sem antes ouvir os carros e os cavalos do Senhor. Deus abençoe o presidente, Deus abençoe a nação brasileira, Deus abençoe a igreja brasileira, Deus dê sabedoria, força e que nós creiamos no Senhor para que possa fazer correr 1000, 2 possam fazer correr 10.000, 3 possam fazer correr 100.000 e 4 ou 5 possam fazer uma mudança nessa nação. Deus abençoe a vida também em especial do ministro Sérgio Moro e de todos os ministérios que acompanham. Deus abençoe a Polícia Federal, Deus abençoe a Polícia Militar de cada estado da nação brasileira. Deus abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus.